Atenção, pessoal, se você quer saber mais sobre a PL 197 de 2025, que vai aí criar o polo gastronômico e também fala sobre música ao vivo, música mecânica e outras coisas, fique ligado que esse podcast é pra você. Podcast Adriano Fonseca é o melhor podcast. Grave esse nome, vê se não esquece. Acessa lá no YouTube, conteúdo de qualidade podcast. Olá, galera, é muito bom estar de volta aqui no podcast Adriano Fonseca. Demoramos aí para voltar porque a gente estava fazendo aí algumas modificações, melhorando o nosso podcast. Agora temos aí uma parceria com a agência Zion, que vocês vão gostar muito. Ó, tem muita coisa nova chegando, muitas novidades. Vocês, vão gostar, que vai estar top demais. E hoje, para inaugurar essa nova fase aí do nosso podcast, eu quero parabenizar aqui e agradecer por você ter se disposto a vir aqui para falar sobre a APL, né, 197 de 2025, a minha amiga Mayara Charles. E aí, quero que você se apresente, conte um pouco da sua história e depois a gente entra nessa história toda. Olá, Adriano, é um prazer estar aqui com você, é um prazer ter esse convite, até para a gente poder debater um pouquinho desse assunto do momento aí que está acontecendo aqui em Teresópolis, sobre o projeto de lei. Meu nome é Mayara Charles, eu sou formada em gestão pública, formada em serviço social, especialista em processo legislativo e ciência política. Fui criada dentro de um bar, né? Minha mãe criou eu e meus 2 irmãos dentro de um bar. Então, esse projeto de lei mexe diretamente comigo. É um assunto pessoal para mim, né? Que minha mãe trabalhou duro dentro de um bar para poder sustentar a casa e tudo mais. E quando mexe com o trabalho das pessoas, não tem como a gente ficar isento aí. Então, Mayara, para começar assim, né, que é o assunto do momento, né, essa APL, explica um pouco o que essa APL fala, onde que ela vai mexer, explica a PL pra gente aqui, para o pessoal de casa que ainda não sabe direito. Então, é um projeto de lei 197 de 2025, aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Teresópolis, foi aprovado no último mês, no dia 14, para criação do polo gastronômico em Teresópolis e regulamentação da música nos bares de Teresópolis. Lembrando que a gente não é contra uma regulamentação, eu acho que os bares precisam sim de uma segurança jurídica para poder participar, para eles não trabalharem com medo, né, com medo de fiscalização, com medo de polícia e tudo mais. Então, a gente é a favor de uma regulamentação, mas que a regulamentação seja justa, seja igualitária e não segregatória. O que a gente fala desse projeto de lei são os pontos críticos desse projeto de lei. Esse projeto de lei cria os polos gastronômicos em algumas ruas de Teresópolis, deixando de fora toda a periferia, todas as regiões de comunidade de Teresópolis, que é mais de 90% da cidade de Teresópolis, e dentro do polo gastronômico tem algumas regalias, onde o funcionamento do bar pode ser em certos horários, né, e a música também num horário ampliado. E é o ponto que a gente critica, porque em alguns lugares pode e outros não, entendeu? Isso fere diretamente a isonomia, o livre comércio, né? E são pontos aí que a gente está criticando bem. A lei, o projeto de lei, né, fala especificamente música ao vivo, música mecânica e aparelho de televisão. São pontos que a gente está colocando. Isso vai ferir diretamente o trabalho do músico, do comerciante, do garçom, da garçonete, das pessoas que vivem aí do entretenimento, do lazer, né? Então, por isso a gente está criticando muito sério aí esse projeto de lei, porque a gente sabe que vai afetar centenas de famílias. Eu vou repetir o que eu falei no vídeo que eu fiz sobre a PL. Antes eu quero até dar um depoimento assim que eu participei da primeira reunião que teve. Sim. Foi lá no Bom Retiro. E aí, o que eu ouvi muito dos músicos e também de donos dos bares lá é que foi exatamente isso, que eles não são contra. Que eles são a favor da regulamentação. Eu também acho que tem que ter essa regulamentação. Mas assim, um dos problemas que eles falavam muito, de terminar a música às 8 horas. E aí, pode ser estendida esse horário da música, sabe? Assim, eu acho que a gente estava até conversando antes, né, em off. Poderia ser até 10 horas, né? Isso, e esse final de semana, né? 11. Porque a gente também entende. Porque pode ter na casa das pessoas próximas uma pessoa doente, um autista. Sim. E aí, assim, eles também têm o direito seu, a pessoa que tem que trabalhar no outro dia e tal. A gente entende isso. Então, assim, mas a gente entende que poderia ampliar um pouco dessa música. E também, como você falou das TVs, a gente também entende que na lei teria que ficar bem explicado que não seria desligar a TV, mas sim ampliar, né? Amplificar o volume do som da TV. Porque assim, deu 8 horas ali, você mantém a TV com som ambiente, tá tudo bem e as coisas continuariam funcionando tranquilo, né? Então assim, o que eu entendo? Eu entendo que a Câmara deveria ouvir vocês,
e aí que chamasse para uma audiência pública ou para uma reunião, né? E aí, assim, os vereadores lá, que é a Casa do Povo também, apresentaria o lado deles, mostraria para vocês o que eles explicaria a lei, todas as partes, vocês mostrariam o lado de vocês, né? E também chamaria as outras pessoas que eu acho que tem que ser uma conversa ampla, né? Sim, que todo mundo que diálogo se mútuo, né? sente afetado, direto ou indiretamente, participe e todo mundo coloque seu ponto de vista e faça as modificações para essa lei, porque vai ser uma lei boa para todo mundo. Então, assim, que seja feito um diálogo. Eu acho que eu sou muito a favor eu falo que eu sou muito a favor de construir pontes, construir as coisas com o diálogo. Eu acho que é isso que vocês querem, não é? Sim, eu acho que o problema maior desse projeto de lei foi isso, a falta de diálogo, a falta de sentar com os profissionais, de conhecer a demanda, de conhecer o que está acontecendo dentro das comunidades, dentro dos comércios locais, já que é algo que vai afetar severamente o trabalho das pessoas, por que não conversar com essas pessoas? Por que não fazer a convocação de uma audiência pública? Por que não sentar, gente, vamos ver o que está dando certo, o que não está, a gente pode modificar em conjunto aí, mas não foi isso que aconteceu. Ali teve uma reunião com um pequeno número de empresários, que não representa aí nem uma pequena parte dos empresários de Teresópolis, que trabalham diretamente aí com comércio, com bares, com restaurantes, com músicos. Os músicos, por exemplo, não foram ouvidos. E o questionamento deles é isso. A gente quer ser ouvido, a gente quer contar a nossa versão. Ali a gente tem músicos que trabalham em Teresópolis há mais de 30 anos. Você imagina isso, você trabalhar mais de 30 anos de uma hora para outra ter a tua segurança de trabalho jogada no chão, né? É a preocupação de todo mundo. Dos músicos, o que acontece? A música parando 8 horas da noite... A maioria dos músicos em Teresópolis trabalham com um contrato de 4 horas. 4 horas de trabalho. Quem na cidade vai contratar um bar ou um restaurante, uma música para começar 4 horas da tarde para acabar 8? Não tem condição, as pessoas trabalham. O bar hoje começa a movimentação 8, 9 horas da noite. Então, você parando aí a música 8 horas é a mesma coisa que você falar que não pode ter música. No máximo, eles vão conseguir preencher uma agenda no domingo. Mas dia de semana é possível, não tem como, entendeu? Não tem como eles manterem esse contrato de 4 horas aí com o contratante dia de semana, porque teria que começar uma música 4 horas da tarde. Então, foi essa falta de diálogo, que eles não conhecem a realidade local, eles não conhecem a realidade dos músicos, não conhecem a realidade dos comerciantes. Se conhecesse, não teria feito um projeto de lei tão inadequado aí com a realidade local. Outra coisa também que da PL, né? Tem alguns pontos que ficaram fora, né, do polo gastronômico e estão, às vezes, na mesma rua. O rapaz lá do alto é o Bleuzinho, né? Isso, é o Rui Sloper. Isso, então, assim, é um cara que hoje fomenta a cultura na cidade. Sim. E tá 30 metros, acho que é assim, da feirinha. Da feirinha. E ficou fora do polo. O antigo Amarelinho agora tá com outro nome, ali na Tijuca. Amarelinho não, é o sinal... Semáforo da Carminha. O bar então, e ela tem uma parte acústica, né? O bar dela é todo acústico. E várias ruas dali da Tijuca foram contempladas, e o bar dela ali que tem acústica ficou... Que é a única rua comercial mesmo, né, da Tijuca, e tá fora do polo gastronômico. Então, assim, eu acredito que é tudo questão de você adequar a lei. Então, Sim. assim, eu ainda continuo batendo na tecla. Eu acho que é um caso dos vereadores, eu respeito muito o voto das pessoas, respeito que foram escolhidos através do voto, então se a população votou neles e deu esse poder de estar lá, eu respeito muito o voto das pessoas, e se eles são representantes, então assim, eu acho que, como eu falei aqui antes, que é a Casa do Povo, que eles deveriam chamar vocês para uma reunião. Deve ser ouvido. Isso aí, para uma reunião, para uma audiência pública, porque assim, não é caso de ser contra. É caso de fazer adequações. E assim, a qualquer momento o ente público pode fazer alterações na lei. Então, foi o que eu falei. A gente não é contra uma regulamentação da música. Eu acho que a gente tem que trabalhar em uma sintonia aí com os moradores, com os músicos, com os comerciantes. Tem que trabalhar com uma sintonia para ninguém sair prejudicado. A gente não é a favor de ter música ao vivo até 5 horas da manhã, não. Longe disso. Com certeza. A gente não é a favor de ter baile funk até 4 horas da manhã. Longe disso. Eu acho assim, quer fazer um baile, quer fazer uma música até 5 horas da manhã, que faça numa casa de show, que faça num lugar que tenha isolamento acústico para não atrapalhar os vizinhos. Isso não vem ao ponto, entendeu? A gente não está falando sobre isso. A gente está falando de uma música ambiente ali até 11 horas da noite em um bar
Isso é em toda a cidade, entendeu? Porque quando você tira a música, gente, você não está tirando apenas ali daquele comerciante. Você está tirando também dos músicos, da família dos músicos, dos garçons, das garçonetes, das cozinheiras, do entregador, da atendente. Então, são centenas de pessoas que vão ser diretamente afetadas. E na reunião ali, você ouviu também, um rapaz falou, eu vou mandar 10 pessoas embora. Não tem condição de eu manter o meu comércio, fechando o meu comércio aí 11 horas da noite, porque ele falou que ele começa a movimentação aí por volta de 10 horas. Ele falou, não tem como eu manter 10 pessoas fechando meu bar 11 horas. Ficou o que eu falei e falo novamente, nenhum bar de periferia está inserido dentro do polo gastronômico. E, para mim, isso é um preconceito ambiental, é um preconceito social, é uma maneira de criminalizar o lazer dentro das comunidades. Entendeu? E eu falo isso e repito todas as vezes, porque quando você não escuta a comunidade, você não escuta a periferia, entendeu? É a mesma coisa que você fala assim, a voz deles não é importante. Entendeu? Se você fala que a voz deles não é importante, então o voto deles também não deve ser importante. Eu quero que você fale um pouco sobre esse movimento, né, que foi criado, como que começou e como que está esse movimento de vocês contra a PL, né? Uhum. Então, o que acontece? Quando eu vi esse projeto de lei, eu falei assim, não, gente, isso é uma coisa que, para mim, é pessoal. Quando algum vereador fala, ela está tratando com o pessoal. Sim, é pessoal. Foi o que eu falei, hoje eu tenho o estudo que eu tenho a educação do que eu tenho, porque a minha mãe trabalhou duramente, por muitas vezes 16 horas dentro de um bar, para poder me dar a educação que eu tenho hoje, para me dar o estudo que eu tenho hoje. Então, eu acho que seria hipócrita da minha parte negar o meu passado. Entendeu? Seria hipócrita da minha parte falar, não, eu não dependo de bar, eu não dependo do comércio, porque eu sei a luta que foi para minha mãe, para poder sustentar eu e meus 2 irmãos ali, né? Então, não tem como eu ser contra o comércio. Quantas vezes eu fui para a escola e minha mãe ainda estava com o comércio aberto com 2, 3 clientes, porque ela sabia que ela tinha que comprar meu material escolar, ela sabia que ela tinha que comprar roupa para mim, que tinha que comprar para o meu irmão, tinha que comprar nossos livros. Então, tu acha que minha mãe trabalhava 16 horas por dia dentro de um bar porque ela gostava? Porque ela amava ficar em pé? Não, é necessidade. E hoje é a mesma realidade da maioria dos comerciantes. Eles ficam ali até 1, 2, 3 horas da manhã por necessidade. Não é porque eles amam trabalhar na noite. Na verdade, ninguém ama muito trabalhar, né? A gente trabalha por necessidade, e a necessidade deles é essa, entendeu? Então, quando eles falam que o bar tem que fechar 11 horas, outros têm que fechar 1 hora da manhã, ali está mexendo diretamente com o trabalho da pessoa. Porque só a gente que sabe, você paga um aluguel. Eu ouvi várias pessoas, nossa, mas eu pago 4, 5 mil de aluguel e muitas vezes eu tenho que virar à noite para conseguir pagar o aluguel. Você sabe a dor que é você ter que pagar uma conta, imagina você ter que fechar o seu comércio. Mesmo com cliente, porque os comerciantes e os músicos, eles foram duramente afetados no isolamento social, né, na pandemia. Muitos bares aí ficaram mais de 1 ano fechados, ficaram com seus bares fechados 1 ano e meio, alguns me falaram até em 2 anos de fechamento, né, quando tinha idoso e tudo mais. E eu falei assim, gente, eles já ficaram 2 anos fechados e agora recebendo aí uma nova punição, né? Mas no isolamento a gente entendia e era necessário aquele isolamento. E agora? Tu entendeu? O que o poder público municipal fez para reerguer esses comércios locais? Para reerguer esses músicos? Qual foi o incentivo? Não teve. E agora, ao invés de incentivo, eles estão no retrocesso. Então, tipo assim, categorias que já sofreram muito, né? E continuam sofrendo aí na mão do poder público. E fala sobre a adesão desses movimentos, as reuniões que você tem feito, né? Sim, aí eu comecei com isso, eu fiz um vídeo falando sobre o projeto de lei, sobre o que era o projeto, sobre a criação dos polos e tudo mais. E ali deu uma movimentação muito grande, muita gente compartilhando, porque as pessoas realmente não assistem sessão, né? Elas não sabem o que está acontecendo e esse projeto ia passar, sim. Debaixo do tapete e bora. E quando eu fiz o vídeo, pessoas indignadas, pessoas com medo também, né? Porque sabia que isso ia afetar diretamente eles, né? Então, eles começaram a ficar com medo, começaram a questionar, Maiara, o que está acontecendo? E começou muita gente me procurar. Muita gente. Muitos músicos me procurando, muitos comerciantes me procurando. E como eu fui criada dentro de um bar, é normal eu conhecer muito comerciante. Conheço muito bar, conheço muito músico. Então, as pessoas começaram a me procurar e ali eu falei assim, vamos fazer uma primeira reunião? Vamos juntar
todo mundo que está com essa dúvida aí. A gente faz uma reunião, a gente fez a primeira reunião no Clube Bom Retiro. Foi uma reunião aberta, você estava lá, né? Você sabe que qualquer um podia participar. Verdade. Os políticos podiam participar, os vereadores podiam participar, o prefeito podia participar. Quem quisesse podia entrar lá e participar. E a gente deu fala para todo mundo, né? Teve assessor de vereador lá participando. Sim, teve assessor. E ali todo mundo teve poder de fala. Todo mundo podia pegar o microfone ali e falar a sua versão. Mas nenhum político participou. Teve um vereador só que mandou um assessor. Isso. Mas o assessor também, tadinho, estava mais perdido que outra coisa, né? Mas ali ele tentou mostrar a boa vontade, que aquilo ali não era assim um projeto de lei, que eles não tinham entendido que era assim e tudo mais. A gente questionou, acho que ele levou a demanda para o vereador, mas nenhum outro foi. Aí, e ali muitos músicos, né, participaram, músicos ali com 30, 40, 50 anos de história, e a gente vê, né, músicos ali que falaram que tocaram com Alcione, que tocaram com Roupa Nova. É a história da música da nossa cidade reunida num local. E são pessoas, gente, 50 anos de profissão que não foram ouvidos num projeto de lei que vai afetar diretamente a vida deles, vai afetar diretamente a vida profissional deles, entendeu? E eles não foram ouvidos. E alguns falando assim para mim, Maiara, eu tenho agenda em dezembro, em novembro, e as pessoas já estão querendo cancelar. Aí ali, naquela primeira reunião, eu expliquei, a gente se conheceu ali, muitos ali eu não conhecia, a gente se conheceu, conversamos, batemos um papo, e na próxima semana eu fiz uma outra reunião. E nessa reunião já foi uma reunião mais específica, o que a gente pode fazer. E o que a gente fez ali vamos levantar a hashtag Veta Leonardo, porque o projeto de lei está na mão dele. Então, cabe ao Poder Executivo dar uma olhada. Eu acredito que o prefeito vai olhar com cuidado, vai olhar com carinho aquele projeto de lei, ele vai verificar os erros do projeto e vai mandar com um veto parcial ou com veto total, que é o que a gente quer, né? A gente quer uma audiência pública, que o projeto retorne para a Câmara, ou tenha um veto total dele, para ter uma audiência pública, sentar todo mundo, vamos conversar, vamos ouvir, porque foi o que eu falei desde o começo, a gente não é contra uma regulamentação, a gente só é contra o jeito que tá. Aí o Brilzinho, que é do André, que tem uma expressão cultural absurda, ele investe muito nessa parte de cultura, tem jazz, tem chorinho, e é muito legal lá o Brilzinho, e o Brilzinho abraçou também isso comigo, a gente já fez 2 ou 3 reuniões lá, falando sobre a PL, e a gente viu também que os frequentadores do bar também estão apoiando. A gente fez um vídeo com várias pessoas fazendo Veta Leonardo, porque eles vão ser diretamente afetados. Porque quando você mexe com isso, você mexe também com o poder de escolha do consumidor. Verdade. Ou seja, eu não vou mais poder assistir meu jogo tomando um litrão no bar. Porque os polos gastronômicos não vendem litrão. Entendeu? Eu que gosto de tomar um litrão. Eu não vou poder mais sentar num bar da minha comunidade com os meus amigos ali, porque se eu quiser ver um jogo, por exemplo, de Libertadores, eu não vou poder, porque Libertadores, o jogo acaba o quê? 11h30 da noite? Bar de comunidade já está fechado. Por mais que eles falam que não, televisão é permitido, mas um jogo de Libertadores eu não posso assistir dentro da comunidade. Porque se o bar tem que fechar 11 horas da noite, o jogo acaba por volta de 11h30... Verdade. Automaticamente ele está proibindo, né? Eu assisti um jogo ali com a minha galera. Então, e a gente teve uma adesão também das torcidas organizadas ao movimento, que eles se sentiram totalmente afetados. Torcida organizada, tu sabe, né? Eles juntam 100, 150, 200 pessoas e bora fazer um churrasco, bora fazer assistir o jogo, bora celebrar junto, que nem todo mundo tem dinheiro para ir pro Maracanã, né? O Maracanã hoje está muito elitizado, né? A gente fala que o Maracanã antes tu entrava com uma lata de leite ninho, né? Hoje em dia tá ingresso caro, tudo caro, então nem todo mundo tem Libertadores, dinheiro. Então, é um... É muito absurdo o valor. Então, hoje, nem todo mundo tem dinheiro para poder ir pro Maracanã assistir o jogo. Então, o que ele faz? Vai para um barzinho ali da comunidade, junta a galera, vamos fazer um churrasco. Então, eles se sentiram totalmente afetados, que eles não vão mais fazer isso. E é uma tradição, gente. Eu, por exemplo, eu assisto o jogo desde criança com meu pai. Então, é uma tradição que passa, né, de gerações. A geração. De geração para geração, e vai ser totalmente afetado, porque você tirar o direito da pessoa assistir um jogo de futebol no bar que ele quer, no bar de escolha dele. Por mais... Essa lei foi muito mal redigida, né? Quando fala aparelho de televisão, e agora o vereador fala que não é aparelho de televisão, que é a amplificação do som, foi mal redigida. Então, quando ele fala assim, não, mas eu não estou proibindo de assistir o jogo de futebol. Está proibindo. Porque quando você fala que 11 horas da noite um bar de comunidade tem que fechar
tem que fechar 11 horas da noite, você está proibindo um jogo de futebol ali numa quarta-feira, por exemplo, que acaba 11 horas da noite. Tem que fechar 11 horas e o jogo acaba 11h30. Se for pro pênalti, meia-noite, né? É verdade. Se for pro pênalti, meia-noite. Aí tu imagina, até a pessoa fechar a caixa, recolher, limpar o bar, é pelo menos 1 hora. Por mais essa tolerância, eu acho que é para isso, né? Porque eles deram uma tolerância de 1 hora para fechamento do comércio. Eu acho que essa tolerância é isso. 1 hora para isso, para tu limpar o bar, para tu receber as mesas ali, receber as comandas e poder fechar. Eu acho que assim, é o que eu falei, tem como fazer essa lei ainda, como ela ainda ainda está lá na mão do prefeito, né? Eu acredito que tem como ser mexida e assim, são pontos, cara, específicos ali que dá pra ser mexidos. Sim. Entendeu? E aí, assim, e o movimento tem ganhado cada vez mais força, né? Igual você falou, com as torcidas, com os músicos, com os bares, com os frequentadores. Entendeu? E aí, imagina, você que tá lá na comunidade, igual você falou, que pô, você quer assistir com a sua família. Assim, eu não frequento bar, assim, mas... Cara, eu tenho uns amigos que frequento, cara, e eu respeito, beleza. É igual eu falei, eu acho que essa lei tem que ser pensada, e aí todo mundo que vai ser afetado ou não, é igual eu falei, eu não sou a favor que vire à noite tocando música, porque às vezes vai pensar, não, tá falando, mas aí quer... Não, eu não sou a favor que vire à noite tocando música, mas que dê a possibilidade de... a pessoa trabalhar. Que seja, igual assim, eu acho que 8 horas... É muito cedo, cara. Então, assim, que você consiga... E aí eu tô falando uma coisa assim que... E aí, da minha casa, eu tenho um bar lá perto de casa que toca música lá. Eu moro em cima de um bar. Então, assim, eu prefiro que esse bar tenha ali pra tocar música até 10 horas ou até 11 horas. Eu sei que vai terminar e eu acredito que... O meu pensamento, eu acredito que quando for feita essa lei... Conversando com todo mundo, os vereadores ouvindo todo mundo. Eu acredito que os músicos mesmo vão ser os seus fiscalizadores. Uhum. Acredito que os donos do bar também, porque assim, como veio agora uma lei que botaria eles para fechar 8 horas, se você consegue botar ali até 10, e às vezes até o final de semana 11, eu acho que os próprios músicos vão ser os fiscalizadores que não vão querer perder essa oportunidade, né, de estar ali trabalhando legalmente, e não ter nenhum problema, e até os donos do bar também vão querer cumprir. Sim, todo mundo quer andar certo, entendeu? Mas a prefeitura, o poder executivo ali, ele tem que dar maneiras da pessoa poder andar certo, de poder regularizar um alvará, de poder chegar ali e conversar, olha, se você funcionar depois do horário permitido, você pode receber uma multa, mas o que acontece? Polícia entra dentro do bar e manda fechar, entendeu? Então as pessoas hoje têm medo. Tem medo de trabalhar. Por isso que a gente é a favor, sim, da regulamentação, de dar uma segurança jurídica para as pessoas trabalharem. A gente não é a favor da música parar 8 horas da noite, porque fica impossível, tanto para os comerciantes, tanto para os músicos, e toque de recolher não, né, gente? Cada um com o seu direito ali de trabalho até a hora que for, porque trabalhar, o que impede, por exemplo, chegar uma van do Maracanã num bar aí, o pessoal sentar para comer um hambúrguer, para comer alguma coisa, já aconteceu, quantas vezes, né? Minha mãe, por exemplo, virou à noite dentro de um bar, servindo comida, servindo cerveja, e nem por causa disso atrapalhou os vizinhos. Minha mãe tem um bar há quase 50 anos no meu dom. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acredita que essa PL pode abrir, assim, brecha para outras restrições culturais? Acredito sim. A lei já fala em proibição de música na calçada, né? De proibição de música na calçada, na rua. Então, alguns blocos de carnaval já estão com medo, né? Disso poder afetar diretamente os blocos de carnaval. O pessoal da cultura também está com medo. Muita gente aí, principalmente na várzea, né? Pega um violão ou qualquer instrumento e toca ali na Calçada da Fama, toca ali na Praça Olímpica. Então, eles estão com medo disso afetar diretamente eles. Mas foi o que eu te falei, a lei foi muito mal redigida. O projeto de lei foi muito mal redigido, então ninguém sabe ali quem vai ser afetado ou não. A lei fala somente em bares e restaurantes que façam venda de bebida alcoólica. Mas a gente não sabe até que ponto essa lei pode ser alterada para pior ou para melhor. Entendi. E aí eu vou te perguntar assim, qual seria a alternativa ideal, assim, na sua visão, né, para conciliar aí a cultura, né, o lazer e a tranquilidade da cidade aí? Então, para isso a gente precisa ter uma audiência pública aberta, com convocação geral, para que pessoas da cultura, pessoas dos bares, músicos, todas as pessoas diretamente afetadas, diretas e indiretamente afetadas pelo projeto, sejam ouvidas e ali criar um projeto de lei com responsabilidade social e democrática, né? E aí, vou te fazer até uma pergunta que veio de lá das caixinhas lá do Instagram, que é...
Essa daqui é: se essa lei for aprovada, quem mais perde? Os empresários, os artistas, a comunidade que frequenta esses espaços? A cidade de Teresópolis perde. A cidade inteira perde. Porque quando a gente perde emprego, quando a gente perde renda, é um ciclo, né? Vira um ciclo. Se eu não ganho, eu também não gasto. Se eu não gasto, você também não ganha. Isso ali vira um ciclo de falência, né? Porque se a comunidade não faz dinheiro, ela também não vai gastar no centro da cidade. Se o centro da cidade não faz dinheiro, também não vai contratar. Isso vai virar um ciclo de falência na cidade, uma cidade que já está em calamidade financeira, é uma cidade que já não está fácil arrumar emprego, não está fácil gerar renda. Então, eu acho que eles têm que estar preocupados numa geração de trabalho e renda dentro das comunidades e não tirar o pouco que eles ainda têm, né? Bacana. Quer falar mais alguma coisa sobre a PL ou quer ir sobre outro assunto? E aí eu vou... qualquer coisa depois... da PL só que a gente está fazendo esse movimento do Veta Leonardo, porque é um projeto de lei que está na mão do Executivo, foi o que a gente falou. Pelo que a gente conhece o Leonardo não vai votar um projeto de lei mal redigido desse. Eu acho que o Leonardo vai ter consciência aí a respeito disso, dar uma lida, dar uma escutada no que as pessoas estão falando e vetar esse projeto. A gente pede o veto integral, que volte para a Câmara, que a gente ali tenha uma audiência, converse, seja um projeto ali feito pela mão de muitos. Não pela mão de alguns. E vocês também estão à disposição aí para poder conversar, né, com a Câmara, né? Sim, a gente está aberto. Eles podem participar das reuniões, né, que vocês fazem? A reunião eu sempre chamo todos, né? Eu boto no Instagram, eu boto no Facebook. Quem quiser participar vai ter direito de fala. Qualquer um dos vereadores, se quiserem participar também, né? Sim, qualquer vereador. Na verdade, nunca ninguém foi, mas qualquer vereador está aberto. Até uma solução. Se não quiserem fazer na Câmara, podem juntar e ir numa das reuniões organizada por vocês, né? Sim, a gente já fez duas, né? E aí, ali também conversarem, né, com vocês, né? A última reunião foi até nesse bar do Enigma hoje, né? Que é um bar e restaurante ali na Tijuca, que é a única rua comercial que tem na Tijuca, e ela não foi alcançada dentro desse projeto de lei. E ela tem isolamento acústico. Ela tem isolamento acústico em todo o comércio dela e mesmo assim ela não pode trabalhar. E aí eu vou até deixar uma coisa aqui claro, que assim, não é pessoal, não é contra o CPF do vereador lá. O que acontece? Isso é só querer que seja ouvida, né? Isso daí democracia. É democracia. É só para construir uma lei, como você falou, a várias mãos, que beneficie a maioria. Sim. Né? A gente entende que esse projeto é um projeto que, se for feito, vai ser bacana, né? De dar até seguridade para as pessoas trabalhar. Uma segurança jurídica, né? Então, assim, a gente entende que pode ser bacana, mas que seja revista algumas coisas que pode ser revisto dentro dessa lei. É só isso, assim. Não é pessoal, não é político. Não. Né? É uma coisa que, assim, você só quer construir uma coisa que fique bom para todo mundo, para o pessoal dos bares poder trabalhar, os músicos poderem trabalhar, quem gosta de assistir um jogo ou frequentar o bar, que esteja um tempo para fazer e que... todos ganhem, né? Mantenha também os empregos, né, das pessoas. E é o que você falou, que seja uma lei que fique boa para todos ganharem, né? Sim, é o que a gente fala, né? Política tem muito disso. Quando a gente fala mal ou critica alguma coisa, eles acreditam que é oposição. Gente, não é oposição. Eu, por exemplo, não trabalho para político nenhum. Eu sou totalmente imparcial nas minhas redes sociais. Eu tento falar dentro da legalidade, dentro das normas ali. Aí eu sou totalmente imparcial. Até o momento, eu não falei nome de nenhum vereador nas minhas redes sociais, para mostrar a imparcialidade mesmo do movimento. Ali não é um projeto político, ali é um projeto social que a gente está fazendo, é um projeto de trabalho e renda, que vai mexer com renda, o trabalho das pessoas, entendeu? A gente tem o Alexandre também, que é um músico que também está nesse movimento aí. O Alexandre trabalha há mais de 30 anos com a música. Ele falou, eu não sei se eu vou ter trabalho amanhã por causa desse projeto de lei. Então, não tem como a gente ficar isento nisso. Então, quando a gente mostra posicionamento, não quer dizer que a gente é oposição ao prefeito, à Câmara, ao vereador A, ao vereador B. A gente está se posicionando e a democracia é isso. É a gente discordar do que a gente não aceita e a gente concordar com o que a gente acha legal. É isso aí. Então, assim, eu acho que a Câmara tem como sair ainda maior do que... depois desse projeto, ela tem como sair grande depois disso tudo. Se chamar vocês para conversarem, igual eu falei, chama todo mundo que vai se sentir aí... Abrir um diálogo, né? Abre um diálogo e vê todo mundo que se sente aí que vai ser atingido direto ou indiretamente. Abre um diálogo e cria uma lei que vai ser, acho que assim,
beneficia a maioria, né? Que seja legal e que seja uma coisa aí que seja bacana para todo mundo. E aí eu acho que a Câmara ali vai mostrar que realmente está validando os votos que recebeu, né, das pessoas, e aí, através desse diálogo, e criando uma lei que seja melhor para todo mundo. Sim. Acho que é isso. Eu sou muito nisso, eu sempre falo muito que eu sou muito a favor do diálogo, sou sempre coisa... A conversa é a base de tudo. E eu falei isso com uns amigos meus que são assessores de um vereador lá. Eu falei, cara, vocês têm que separar lá o que é política e o que é coisa. E até citei o dia da reunião. Falei, cara, eu estive lá na reunião lá, eu ouvi lá de músicos e donos de bares que eles querem ajuste, pô. Eles não são contra a lei. A regulamentação. Contra a regulamentação. Mas assim... Eles tentam descredibilizar o movimento utilizando, é um movimento político. Não, não é um movimento político. Entendeu? Eu não sou candidata. Eu não apoio ninguém no momento. Então não é um movimento político. É um movimento que realmente a gente viu algo que afetaria diretamente os nossos e a gente se posicionou contra. E isso é uma sociedade livre. Entendeu? A gente está livre para a gente discordar do que a gente não aceita. E eles não podem tratar isso como oposição ou como movimento político. Eu acho que tudo na vida é político, né? Verdade. Tudo na vida é político. Eu acho que até uma política escolha... não é a nossa vida. A política está até na água que a gente bebe. Verdade. Tudo é política. Então não tem como falar é um movimento político. Pode ser, de alguma forma, da mesma maneira que os polos gastronômicos também pode ter sido um movimento político. A criação do polo, a criação da lei é um movimento político. Eu acho que quando um vereador ele cria um projeto de lei, ele está pensando na política. Ele está pensando nos votos que pode ganhar, nos votos que pode perder, no público que vai alcançar, ou que foi ouvido dentro da campanha política que as pessoas pediram a ele, porque na campanha a gente escuta muita coisa, né? O pessoal pede isso, pede aquilo, a gente vai escutando as demandas, e é isso. E é política, não deixa de ser. Pode não estar pensando no voto, mas pensou num pedido de algum eleitor. Então tudo na vida é política. Mas a gente não pode tentar descredibilizar nenhum movimento como estratégia política. Verdade. E aí eu vou até falar para eles. Se algum vereador também quiser participar aqui para falar o seu lado sobre a APL, o espaço também está aberto aqui, é um espaço democrático para qualquer um da Câmara. Se a Câmara quiser mandar 2, 3 representantes aqui também para falar sobre a APL, beleza, eu estou aqui também à disposição para vocês falarem o lado de vocês, entendeu? E aí, se quiser voltar a qualquer momento também no assunto da APL, a gente volta, não tem problema não. Mas eu queria falar muito com você, que eu acho muito bacana que você está fazendo um trabalho, né, bem bacana na internet, de explicar a política de um jeito mais fácil, mais leve para as pessoas, né? Você tem explicado o que o deputado faz, o que o vereador faz, tem feito algumas enquetes, e aí eu quero que você fale um pouco desse trabalho. Como que você pensou em fazer esses conteúdos? Então, eu trabalho com política há muito tempo, né? Eu comecei na política com 18 anos, hoje eu tenho 32, então estou 14 anos nessa estrada aí, né? E há muito tempo o meu Instagram era fechado. E muita gente falava assim pra mim, Mayara, me explica isso. Mayara, me explica aquilo, principalmente em época eleitoral, né? As pessoas não sabem. Essa eleição eu voto em um senador ou 2 senadores? Essa eleição eu voto nisso ou voto naquilo? Então eu comecei a ver que as dúvidas são as mesmas. Aí eu falei assim, eu vou abrir meu Instagram e vou começar a falar de política, porque já é uma dúvida que chegava pra mim com frequência, né? E eu comecei a falar quantos deputados a gente tem no Rio de Janeiro, quem são os deputados, porque hoje acho que a maioria não sabe quem são os deputados, né? Conhece 1, 2, 3 no máximo, mas em geral não sabe. E comecei a falar o que um deputado faz, o que um vereador faz, quais são as condições de elegibilidade para um candidato, o que um candidato tem que fazer para a eleição, para poder se candidatar. E comecei a fazer vídeo e as pessoas começaram a gostar. E comecei a fazer enquete de candidatos e as pessoas começaram... Eu falei, cara, eu acho que a política pode ser mais leve do que é apresentada. A gente não precisa tratar a política daquela maneira maçante, aquela maneira chata de ouvir, né? Que parece que tu tá ouvindo uma dissertação de doutorado ali, chata. E eu acho que a política tem que ser leve para as pessoas poderem se sentir bem ali ouvindo, né? E começou várias pessoas a compartilhar. Algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim, eu acho que eu vou me candidatar. E nunca se candidatou. E eu acho isso muito legal, né? Que a gente está despertando o interesse político em pessoas que nem imaginavam isso. Verdade. E aí eu vou te fazer uma pergunta até que veio de lá. Qual é o maior desafio de falar de política para quem acha chato ou complicado?
Então, por isso, a gente tem que falar de política de uma maneira leve. Se você tentar falar de política de uma maneira muito maçante, você trabalha com internet e tu sabe disso. Se tu começar nos primeiros segundos falar uma coisa muito chata, a pessoa nem termina de assistir. Primeiro, a gente tem que ganhar credibilidade, saber falar, saber o assunto que a gente está falando. A gente não pode simplesmente começar a falar sem ter base legal nenhuma, sem ter conhecimento nenhum, que a gente sabe que tem muito disso, né? As pessoas pegam aí um assunto porque viu no YouTube e começa a falar sobre. Eu acho que primeiro a gente tem que criar uma base consolidada para a gente poder começar a falar sobre o assunto. E você entendendo o que você fala, fica tudo mais fácil. Quando você entende o que você está falando, você sabe explicar, porque eu tinha um professor na faculdade que falava isso, né? Se você não sabe explicar o que você está falando, é porque você não entende o que você está falando. Verdade. Eu acho que é muito disso. Se eu não sei explicar, é porque eu não entendo o que eu estou falando. Então é isso. Quando você fala o que você gosta, fica muito melhor também, né? Não tem como eu chegar no meu Instagram e falar de física quântica. Eu não entendo, eu não gosto. Mas política, para mim, é fácil porque eu gosto, eu entendo, eu estou sempre estudando, eu estou sempre me especializando. Então, política, para mim, quando você fala com amor, né, fica tudo mais fácil. Então, política é assim. Aí agora as pessoas estão falando muito do novo Código Eleitoral, né? As pessoas, Maiara, explica aí pra gente o que vai mudar e tudo mais. Mas, gente, são mais de 400 artigos. E aí? Eu tenho que parar um pouquinho para ler as mudanças. Eu já li muitas, já sei muitas mudanças ali que vai ter, mas eu preciso parar com uma atenção maior, ler. Hoje está no CCJ do Senado, então ainda aguarda uma votação do Senado, da Câmara e também a promulgação da presidência. Mas eu preciso parar e ler para eu não sair falando asneira na internet, né? Eu preciso ler, estudar, ver meus argumentos, ver o que eu concordo, o que eu não concordo, porque eles estão juntando toda uma legislação eleitoral dentro de um código. Então, é claro que vai ter muita coisa que a gente não concorda. Por exemplo, voto impresso. Tem outras coisas que a gente concorda. E é assim. E a gente vai criando isso, tentando explicar de uma maneira leve para quando chegar na época eleitoral, as pessoas não falaram, não, mas eu não sei nem em que candidato que eu voto. Ai, gente, eu estou 1 ano falando disso. Então, no mínimo, você tem que saber escolher seu candidato. Porque acontece, né? Eu já, trabalhando com campanha, eu já vi muito chegar na época de votar, no dia de votar, a pessoa está procurando papel no chão para poder votar. E eu vi aquilo, eu falava, gente, não dá. Quando eu olhava as pessoas procurando papel no chão, eu falei, não, a gente precisa ter uma consciência política. A gente precisa mostrar para essas pessoas que não é assim que você escolhe um candidato. Não é assim que você escolhe o seu voto. Nosso voto é uma das coisas mais poderosas que a gente tem. Verdade. Entendeu? Por isso, quando a pessoa ela tem seu direito político suspenso, eu falo, gente, é uma das maiores perdas que a pessoa tem. Porque você não pode votar, você não pode mostrar a sua indignação. Você não pode ajudar a escolher seu futuro. Não. Então, quando eu vejo, em comunidade a gente vê muito disso, né? De pessoas, às vezes, sem escolaridade, que não gostam muito de política, e começam a olhar para o chão para pegar papel, falando, não, é nessas pessoas que a gente tem que atingir. Entendeu? Eu não tenho que falar para a pessoa em quem ela vai votar. Ela tem que ter a consciência política de saber escolher um bom candidato de acordo com a ideologia política dela, com o que ela acredita, com as demandas dela, né? Que nem a gente vê a todo momento aí pessoas falando, nossa, minha rua tá horrível. Eu tenho lixo aqui que não tira 1 semana, 10 dias. Meu ônibus não vem. Então, isso tudo é política. Política não é só você escolher o candidato no primeiro domingo de outubro. Política afeta toda a sua vida. Afeta seu transporte público, afeta a sua saúde, afeta a educação do seu filho, afeta a infraestrutura do seu bairro, da sua rua. Então, tudo é política. Então, quando a gente escolhe corretamente em quem votar, a gente também está trabalhando positivamente nas políticas públicas, porque são eles que vão efetivar as políticas públicas ali, que vão criar as políticas públicas. Então, quando a gente vota certo, a gente já está ajudando 50% aí um Brasil mais honesto, né? Verdade. E tinha uma outra pergunta lá do Instagram, que era o que você busca transmitir com os seus conteúdos, com as suas postagens? Acho que é isso, é consciência política, é as pessoas entenderem a política de uma maneira fácil, de uma maneira leve, para chegar na época da eleição, a pessoa ter a consciência de quem vai votar, que está votando corretamente, o porquê está votando, conhecer os nossos deputados, e principalmente uma coisa que eu vejo muito, Adriana, você deve ver isso também, a pessoa fala assim, não, mas eu não cobro fulano porque ele não foi eleito aqui dentro do meu bairro. Gente,
vereador, ele não é do bairro. É da cidade. Ele é da cidade. Não importa se você votou nele ou se você não votou. Isso aí. Entendeu? A gente tem que cobrar do nosso poder público. Não importa se você votou nele, se você fez campanha contra ele, se você fez campanha a favor. A cobrança é a mesma. Então, a mesma maneira que eu posso cobrar você, eu posso cobrar uma pessoa que não é meu amigo. Verdade. Entendeu? Se você fosse político, é claro que eu ia te cobrar. Mas um inimigo também eu ia cobrar. Verdade. E as pessoas têm isso, né? Nossa, mas fulaninho, ele não fez voto aqui no meu bairro, então ele não tem que fazer nada no meu bairro. Não, fulaninho é servidor público. É isso aí. Ele é servidor político, então ele tem que ser cobrado. Ele recebe dos cofres públicos. Toda a sua assessoria está sendo paga com dinheiro público de impostos pagos pelo cidadão. Então, sim, deve ser cobrado. As pessoas têm que perder isso que não posso cobrar porque eu não votei. Sim, deve cobrar. Cobre, ligue para o gabinete, mande mensagem no Instagram, mande e-mail, faça o que for. Mas você não pode ter suas demandas não serem ouvidas. As suas demandas têm que ser ouvidas, seja pelos 21 vereadores, seja pelo prefeito, mas alguém tem que ouvir. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a seguir os vereadores, até os candidatos a deputado, né? Ano que vem, em 2026, a gente tem uma campanha aí, né? Deputado estadual, deputado federal, governador, senador, são 2 senadores na próxima eleição, presidente. E as pessoas focam muito no presidente, focam muito naquela votação presidencial e esquece das outras. E uma coisa que está acontecendo muito também é uma proposta do novo Código Eleitoral para unificar as eleições. Isso vai afetar diretamente. A proposta é, a cada 5 anos, a gente ter uma eleição só, municipal e geral. Então, a cada 5 anos, a gente votaria para vereador, para prefeito e vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador e vice, 3 senadores e presidente e vice-presidente. Tu imagina isso como vai ficar na cabeça das pessoas. Se as pessoas numa eleição geral já são muito perdidas, né? Elas pegam aquela colinha delas e levam aquilo como se fosse Bíblia, né? Para não perder, porque não sabem quem vai votar. Tô para te falar que a maioria das pessoas não lembra exatamente em quem votou na última eleição geral. Você lembra? Eu lembro. Porque mas, assim, a gente tá diretamente ligado, eu sou muito envolvido com a política, eu acabo lembrando, mas assim... Hoje, se eu perguntar a maioria, o pessoal não sabe. Não lembra. Se você perguntar assim, quem você votou para senador na última eleição? A pessoa não sabe. Verdade. Em quem você votou para governador? Para presidente, elas lembram. Para presidente, se falar em quem votou para presidente, a pessoa até dá dentro da sua cara. Ela lembra, mas para senador, para deputado estadual, para deputado federal, as pessoas não lembram. E a gente tem que também trabalhar com a consciência da pessoa não vender o seu voto. Isso aí. Porque a venda de voto, gente, ela mexe totalmente com a nossa democracia. Quando você vende o seu voto, você também vende o seu direito de cobrança, o seu direito de exigir melhorias, né? Quando você vende um voto por 50, 100 reais, aquilo, gente, é uma facada na democracia. E a gente viu, né, nas últimas eleições aí, candidatos sendo eleitos apenas pelo dinheiro, apenas pela compra de voto. E isso é muito trágico para a nossa democracia, isso é muito trágico para o nosso processo eleitoral. Quando eu vejo candidatos que nunca fizeram nada para a sociedade, não tem uma política ali. Um lastro, né? Não tem. E eles ali, quando chega, ele faz 500 votos numa comunidade, 400 votos numa comunidade, aquilo dói a gente de uma forma, porque a comunidade é abandonada por 4 anos. 4 anos. A gente sabe que a gente tem muito candidato que está sempre ali, é político, né? A gente tem muito político que ainda continua frequentando a comunidade. A gente sabe que um vereador sozinho ele não consegue fazer tudo. A gente precisa do coletivo. Por isso que aqui em Teresópolis a gente tem 21 vereadores. Senão a gente teria um só, né? Ele não consegue fazer tudo, mas a gente vê que uns têm força de vontade e outros não. Outros você só vai ver a cada 4 anos. Né? Aquele candidato que sobe o morro, que sobe aquelas escadarias que são de péssimo acesso, que vão perto do rio, aponta para o rio, né? Fala, esse rio aqui não é limpo há décadas, mas você foi eleito, você foi lá e viu o rio? Você foi lá e pediu uma limpeza para aquele rio? Ou você apenas cobrou aquele posicionamento para você conseguir votos? E isso eu fico muito puta da vida quando acontece, sabe? Por exemplo, o Vale da Revolta, ele sofre muito com as chuvas de verão, né? Sofre muito com as chuvas de verão. E quando chove, as pessoas vão para lá para poder tirar foto. Eu já vi, gente, político tirando foto com a comunidade atrás para botar no Instagram e vai embora.
Você deve ter visto isso no Perpétuo Ah, também, né? Várias vezes. E As isso, comunidades carentes é o que mais acontece. eles hoje utilizam a comunidade como plano de fundo pro Instagram. Tu tem noção como isso afeta negativamente a nossa sociedade? Você utilizar uma comunidade para plano de fundo. Tu entendeu? Eles vão lá, tiram uma foto na comunidade, com aquela comunidade ali que eles acham feias. Eles tiram aquela foto ali para publicar. Estive no local tal, buscando soluções, mas não está buscando nada. Na verdade, ele nem fez um pedido. Tu entendeu? Como que isso afeta? Eu já passei lá no Perpétuo, algumas eleições lá atrás, de ter conseguido melhorias pro bairro e depois chegar o candidato a vereador lá e ter falado que foi ele, pô, que tinha conseguido. Filho bonito aparece um monte de pai. E aí, assim, se eu não tivesse, na época eu era coordenador da NUDEC, se eu não tivesse tudo documentado as coisas, como que ia? Você é de comunidade igual eu, né? Então você sabe essas coisas que acontecem dentro da comunidade, isso mexe com a gente, né? A gente fica muito chateado quando isso acontece, porque são poucos, gente, pouquíssimos, que brigam duramente pela comunidade, pelas áreas periféricas de Teresópolis. A maioria só procura para pedir voto. Só procura a comunidade a cada 4 anos. Eu já escutei de político falando: não precisa não, que depois eu solto um dinheiro lá e eu consigo uns votos. Cara, isso machuca, gente, de todas as formas. E hoje, para você denunciar, você tem que ter prova, você tem que ter vídeo. E nem sempre a gente consegue, né? Eu tento conscientizar a comunidade sobre isso, direto sobre venda de votos. E assim, já passei por isso várias eleições. Se você fizer uma pesquisa antes, eu saio de lá eleito. Quando chegar a eleição, meus votos porque somem. você tá ali, né, a cada 4 anos. Mas nas últimas 2 semanas... Mas quando chega a eleição, os votos somem. E aí... nas últimas 2 semanas começa aquele dinheiro jorrar dentro dos locais de voto, né? Para alguns cabos eleitorais, um cabo aqui, um cabo ali. E acontece muito, né? Na última eleição, por exemplo, né, eu apoiei um candidato ao Poder Executivo e um do Legislativo. Quando eu cheguei ali, chegou nas últimas 2 semanas, várias pessoas me oferecendo dinheiro. Eu falei, não... Minha palavra de mulher é uma só. Isso aí. Se eu estou apoiando é porque eu acredito no ideal da pessoa, eu acredito no que a pessoa está defendendo. Eu não apoio ninguém por dinheiro. Eu não apoio ninguém porque ele pode me dar um cargo. Não. Eu apoio o candidato porque eu acredito no ideal do candidato. E eu sempre vou defender as comunidades. Sempre. Então, eu sempre vou apoiar quem tem um pensamento parecido com o meu, né? Principalmente esse pensamento de defesa das comunidades, trabalho e renda dentro da comunidade, né? Lazer dentro da comunidade, cultura dentro da comunidade. E eu falo sempre do voto vendido. O voto vendido nos deixa aí sem educação, sem saúde, sem infraestrutura, sem um projeto social dentro da comunidade. Você, por exemplo, trabalhou na Defesa Civil, né? Você viu ali duramente como que a comunidade é afetada por falta de uma política pública decente. E além disso, eu sou morador do Perpétuo, em 2002, eu acho, assim, eu não vou lembrar agora de cabeça. Teve a tragédia lá no Perpétuo. Foi 2006, eu acho, foi 2006. Foi perto do Natal, eu não lembro agora dar certo, mas teve a tragédia do Perpétuo. E o que foi feito no Perpétuo depois de 2006 para conter qualquer tragédia? E eu tava lá, pô, cavando, ajudando as pessoas a tirar as coisas de casa. E na época eu nem fazia parte de Defesa Civil nem nada, eu era pequeno ainda. Então, assim, isso tudo a gente passa. E como coordenei a NUDEC do Perpétuo, coordenei a NUDEC do Estado, que era o núcleo de defesa civil, né, a comunidade de defesa civil. E aí eu participei de ações lá no Perpétuo, com chuva, do Rosário. Nenhuma coisa do Café Popular, né, que você coordenou o Café Popular e é um projeto fantástico, né? Eu acho que o que é certo, a gente tem também que dar o valor certo, né? Você, na época que você acompanhou o Café Popular, eu acompanhei ali pelas redes e tudo mais, e era um projeto fantástico, acho que agora voltou. Mas, novamente, a periferia está deixada de lado. Por que não tem algum núcleo desse café dentro das áreas periféricas? Seja São Pedro, Meudon, entendeu? Isso era até um projeto que eu tinha de que esse projeto do Café Popular fosse para outros bairros. Na época que eu coordenei o Café Popular, a gente conseguiu com o Estado de botar o Café do Trabalhador no bairro São Pedro. E eu acredito que dá para conversar com o Estado e você ampliar para outros lugares. No começo era ali na Praça do Tiro de Guerra, acho que agora está ali em frente à Igreja de São Pedro. Não sei se está funcionando ainda, mas está funcionando. E ali já tem uma igreja que trabalha com Café Popular ali na Tenente Luiz Meirelles, né? Eu acho que podia fazer uma parceria ali, já que eles já oferecem, por que não fazer uma parceria, uma ajuda ali do poder público para ampliar esse tratamento? Assim, acho que é muito... São a gente tem que trabalhar em rede, né? A gente tem que trabalhar em rede, não tem jeito. E
a gente tá falando sobre isso, vou até perguntar uma coisa para você. Você acha que as redes sociais vai ser o maior campo de batalha da política? Já está sendo. Eu acho que a rede social vai ser o divisor de águas na nossa política, né? Na verdade, já está sendo. Eu acho que quem saber ali trabalhar exatamente suas redes pode fazer aí uma mudança aí radical aí nos votos. Porque antes, né, a gente tinha aquele voto pessoal. Tu tinha que ir de pessoa em pessoa pedir voto. Agora, né, com as últimas alterações legislativas aí nas legislações eleitorais, você não pode mais ter o financiamento de empresas. Então, uma empresa não pode mais financiar a sua campanha. E isso agora afetou... só pessoa física. Porque eles tinham um valor muito alto para investimento em campanha. Isso afetou totalmente. Então, a gente já teve uma mudança ali. Então, hoje, tem um valor, um teto máximo que você pode gastar na campanha. E as pessoas estão utilizando esse teto todo em impulsionamento de conteúdo. Eles jogam... 10%, acho que do valor total da campanha que você pode usar como impulsionamento. Então, as pessoas estão... O teto que eles pegam na última campanha foi... Acho que era 8 se eu não mil me e pouco, engano... Não, foram 90 vereador. mil. Para vereadores foi 90 mil gasto total. 87 mil e pouco, que era o gasto total, e acho que você podia 8.700 e pouco de... Do seu valor, se for doação sua. Não, eu tenho um gasto com a internet, eu acho que é 10 ou 20% do valor total. Então, mas você não pode doar todo o dinheiro, você também entendeu? não pode também, isso. Tinha isso. Então, as pessoas pegavam esse valor, que era tipo quase 9 mil mais ou menos, e investia todo o valor. Todo o valor aí no impulsionamento de conteúdo. E eu acho que cada vez mais vai diminuir aquelas pessoas entregando panfleto. Porque as pessoas pegam o panfleto e fazem o quê? Amassa você joga fora. No chão. Né, eu já ouvi pessoas falarem assim, a cada 1 milhão de panfletos, 10 mil as pessoas guardam. Então, ali é uma poluição ambiental, ali é um gasto de dinheiro desnecessário, entendeu? Então, afeta muito. Eu acho que a internet é uma campanha muito mais limpa, né? É uma campanha limpa, é uma campanha mais sólida, porque você está falando diretamente. E quando você começa a fazer vídeo, as pessoas começam a se identificar com você. Parece que a pessoa está ali na sua frente, né? Verdade. As pessoas começam a identificar, as pessoas mandam mensagem, as pessoas mandam pergunta. Então, as pessoas começam a ficar mais próximas do candidato. Agora, quando era antes, a pessoa pediu aquele voto pessoal, a pessoa não conseguia fazer isso no tempo de campanha, né? A gente diminuiu a campanha de 3 meses, agora para quase 50 dias. 45 dias, mas não, aí... começa dia 15 de agosto, então depende, são né? 45 dias, mas aí o que acontece com a gente que é candidato? Até você conseguir estar com o CNPJ, abrir conta, esse negócio pra você... Perde uma semana, pelo menos, de campanha. Perde 1 a 2 semanas. Então, quer dizer, tu vai ter aí... E dinheiro, né? Que não é barato. Vai ser aí, vai ser uns 30 dias aí de... tipo assim, panfletagem não é barato. Não. Então, tipo assim, muitos conseguem o financiamento do partido, né? Que é a FEC, que é o financiamento especial de financiamento de campanha. Outros não. Então, fica uma campanha aí que muitos têm muito dinheiro e outros não têm nada. Então, tipo assim, a internet não. A internet, qualquer um pode pegar ali, fazer um vídeo, começar a falar da sua campanha, da sua história de vida, do que você acredita, do que você confia. Você consegue segmentar para quem você quer mandar? Você consegue mandar. Mesmo que você não tenha dinheiro para impulsionamento, vai os seus amigos compartilhando, é você criando ali aquela comunidade que acredita no mesmo ideal que você. Então, eu acho que a internet, nas próximas eleições, vai ser fundamental para a pessoa poder escolher o seu voto, a pessoa poder se identificar com o candidato e, pelo amor de Deus, as pessoas pararem de pegar panfletinho no chão. Isso daí é verdade. Antes de eu ir pro nosso tema ali, continuar dando sequência no tema, quero falar sobre os nossos patrocinadores aqui. Agradecer o pessoal do Rei do Quibe, que mandou aqui os salgados pra gente. O Rei do Quibe fica aqui na rodoviária, ali na loja 8. Então aí você que quer o salgado aí, esses salgados aqui, eles são artesanais, feitos artesanalmente. Então assim, você quer pedir seu salgado aí pra sua festa, pro seu aniversário, reunião... Então assim, peça ali no Rei do Quibe, que você pode também pedir pelo telefone 96800-1415. Manda lá a mensagem no WhatsApp lá, que eles vão atender vocês. Se for de mais de 300 salgados aí, pede com antecedência aí pra eles poderem... Porque manual, né? Tem que ter tempo. Ou se quiser ir lá na lanchonete, lanchar lá, eu tô lá sempre comendo, salgado delicioso. Você pode ir ali na rodoviária, na loja 8, Rei do Quibe. Tenho que agradecer aqui a Zion, né? Se você quer fazer isso, seu podcast, quer fazer qualquer coisa do audiovisual, venha pra Zion, que eu vou te falar...
Cara, que agência maravilhosa. Fantástico, né? Eu achei muito bonito. Tá aqui. muito top aqui, não tá? bonito. A gente tá aí com essa parceria agora aí, com a agência aqui. Então, assim, quer fazer seu podcast, quer fazer qualquer coisa do audiovisual, vem pra cá conversar com eles aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E a galera aqui, o Ricardo, o André, são tops e vão fazer com certeza aí o melhor que for pra vocês, tá bom? Tem que falar também da smartphone, pra você que quer aí consertar o seu telefone, comprar película, capa, vai ali na smartphone, fala com a Andressa ou também com o Rodrigo e pode também mandar pelo 976-009079, que é o número da smartphone. Se você quiser morango do amor, quiser uma torta, o bolo, falar nisso, Dayana, tá chegando meu aniversário, hein? Tudo meu aniversário dia 11. E, ó, já tá pedindo não, aqui, ó. vou te falar, dia 11 de setembro é certo. Ou ela me dá um bolo de aniversário ou eu compro com ela. A Adriana vai ter que chamar a gente pro churrasco. Pô, aí eu vou te falar, ela sempre faz ali, cara, que bolo maravilhoso da Dai Alimentos. Você pode acessar pelas redes sociais ou também você pode falar com ela aí pelo 973451897, a Dai Alimentos. Também não posso deixar de falar da loja AF. A loja F, para quem quer comprar aqueles tênis da Vans, tá com uma super promoção lá. Também tem aí aqueles copos térmicos, garrafa térmica, tá super promoção. E se você falar que viu por aqui pelo podcast, você ainda ganha mais 10% de desconto. Então você pode procurar lá nas redes sociais lá, a F, loja F oficial, que tem aí com certeza muita coisa bacana lá para você. E lá na Feirinha do Alto, a gente falou da Feirinha do Alto, tem aquela comida caseira, sabe, deliciosa, gostosa, lá no quiosque da Léo, que você pode ir lá, procura o pessoal do quiosque da Léo lá, que você vai comer aquela comida deliciosa com preço bacana pra você, tá bom? Lembrei de mais uma coisa aqui, né? Pra galera aí ficar ligados aí nas nossas redes sociais, que em breve vai ter aí sorteio dos nossos patrocinadores aí, fiquem ligados aí no nosso podcast, nas nossas redes sociais, que vem muita coisa boa aí pra você. Então fica ligado que em breve a gente vai estar anunciando as regras do sorteio e o que vai ser sorteado. Uns tempo atrás a gente tava falando sobre a época de dança, lembra? Sim. Dos projetos sociais nos bairros, porque assim, cara, eu sou muito a favor dos projetos sociais e esse daí é o meu maior sonho e foi uma das coisas que me trouxe pra política. De ter projetos sociais nos bairros, eu sempre faço questão de falar que a minha vida mudou porque eu tive projetos sociais no bairro, lá no Perpétuo. Eu tinha vários projetos sociais que eu participei e aquilo moldou o meu caráter. Queria que você falasse um pouco o que você acha sobre isso. Eu trabalhei com projeto social há muito tempo, né? Eu fui coordenadora de vários projetos sociais na cidade por cerca de 10 anos, que a gente atendia ali Meudon, Barra, São Pedro e Caleme. A gente atendia esses 4 bairros, a gente chegou a atender cerca de 1.000 pessoas. E a gente via que o projeto social dava oportunidades para as pessoas que nunca tiveram. Entendeu? Era um projeto social de atividade física, era um projeto social que levava ali atividade física de forma gratuita para as pessoas. E pessoas ali falando, nossa, eu nunca fiz um exercício físico porque eu tinha vergonha de entrar na academia. Muitas pessoas que faziam exercício físico não tinham tênis. Entendeu? Não tinha nem tênis para poder fazer exercício. Então, a gente começou a levar o exercício físico como uma coisa cotidiana para a vida deles. Né? O projeto funcionava todos os dias. E ali eu comecei a pegar um amor por projeto social, que a gente vê que a gente atinge diretamente a vida das pessoas positivamente. E eu acho que quando o nosso trabalho melhora a vida das pessoas, quer dizer que a gente está no caminho certo. E o projeto social é muito disso, né? De pessoas... Até hoje, o projeto hoje está fechado, deve ter uns 4 anos, e até hoje as pessoas viram para mim e falam assim, nossa, por causa de você, minha vida aconteceu isso, aconteceu aquilo. E é muito legal quando a gente vê que a gente atinge diretamente as pessoas. E esses dias estava eu e você conversando no WhatsApp, a gente falando, por que não ter um trabalho e renda dentro das comunidades, né? Um projeto social para fazer essa geração de emprego aí nas comunidades crescerem lá próximo onde eu moro. Muitas pessoas vivem da coleta do lixo para reciclagem. Por que não ter um local ali que eles poderem trabalhar com essa reciclagem, né? A gente já teve prefeito aí que trabalhava com essa reciclagem em decoração, né? Por que não retornar? Eu acho que o prefeito ele não pode olhar tudo de ruim que aconteceu nos últimos governos. Não, ele tem que olhar o que foi bom e aproveitar. Né? Então, olha, se a decoração de Natal foi boa, com produtos de reciclagem, eu vou manter. Se a festa do produtor rural, que foi um evento de um outro político, foi bom, eu vou manter. Então, se o tratamento ali dos rios de limpeza foi bom do jeito que um deputado fez, vou manter. Eu acho que ele tem que olhar ao seu redor, o passado. A gente aprende muito com o passado, né? Tanto pro ruim, tanto pro bom. Verdade. Então, a gente tem que olhar o passado ver o que não tá funcionando e você melhora. Sim. E o que estiver funcionando, você mantém.
E eu acho que é isso. Que nem imagina se a gente apagar nosso passado todo e começar só pra frente. A gente apaga a nossa história, né? Verdade. E a gente não pode deixar apagar a história de Teresópolis. Então a gente tem que olhar os outros governos, o que foi legal e permanecer. Não pode ter esse ego político. Eu acho que a gente tem que parar com esse negócio de ego político. Então, tipo assim, se alguém fez algum projeto de geração de trabalho e renda que deu certo, invista. Nossas comunidades precisam disso. Um projeto social, você imagina um projeto social aí levando profissão, ensinando as crianças uma profissão, ensinando responsabilidade, ensinando comprometimento. Ia ser muito legal. Quantas crianças, né, a gente perde por tráfico de drogas? Porque Isso é o que eu ia até te fazer da pergunta. Você acha que... Qual a importância do projeto social dentro do bairro para tirar essas crianças do tráfico, do caminho do crime? Eu acho que é isso. Eu acho que é muito do que a gente vê, né? Se você só vê o crime, você vai pro crime. É isso aí, eu também sempre falei isso. Se você vê algo bom, você vai buscar algo bom. E a gente tem que botar no coração dessas crianças o lado certo, né? O que é correto ali. Que nem até hoje, eu nascida e criada dentro de comunidade, muitas pessoas falam que eu tenho ligação com pessoas do crime porque eu moro ali. Eles tratam hoje a comunidade como crime. E eu acho que a gente tem que parar com isso. Tem tanta gente boa dentro da comunidade. Verdade. A maioria, né? 99% das pessoas são trabalhadoras, saem cedo, capacitadas, competentes, que têm um mundo pela frente, mas infelizmente nós somos subjugadas. Entendeu? A gente é um preconceito mesmo estrutural que tem, né? Eu costumo falar que, assim, até uma das coisas também que eu levo muito para minha vida política é que, assim, falar, mas por que tanto você quer, às vezes, estar na política? Eu aprendi que cada vez que eu ia crescendo como um líder comunitário, ganhando mais força, mais coisas eu trazia para minha comunidade e eu conseguia melhorar. E o que você falou, eu acredito que faltam exemplos dentro da comunidade. Então, assim, eu acho que saiu um músico de lá, poxa, aquela criança que está ali já vê uma outra saída. É igual os projetos sociais, às vezes, de ter um lutador. Sai um lutador dali da comunidade, está fazendo sucesso. Pô, aquela criança já, eu não tenho só tráfico, eu tenho coisa. E aí, assim, até comigo na política, se eu chegar a ganhar uma eleição e tá lá, aquela criança também pode ir lá e falar, opa, eu posso chegar lá, pô. Então, assim, o que eu acredito... Bons exemplos, é isso né? Aí. Eu acho que a gente tem que ter mais bons exemplos saindo da comunidade para que essas crianças vejam que elas têm outro caminho. Podem ter um futuro melhor. Sim, eu, por exemplo, várias crianças me procuram, falam assim, tia, eu queria ser isso quando crescesse. O que eu faço, né? Porque eles não têm nenhuma noção. Adolescentes, né? Eles não sabem nem o que é um vestibular. Muitos não sabem nem como prestar um vestibular e ir para uma universidade pública, o que é um SISU, o que é um ProUni, né? Eu, por exemplo, fui bolsista. Eu consegui me formar porque eu fui bolsista 100%. E eu acho que a gente tem que incentivar isso, né? Quantas pessoas ali não conseguiram chegar no seu ápice porque não tiveram oportunidade? A gente tem muito garoto que joga muito futebol. Muito, mas não tem oportunidade para poder chegar ali. Jiu-jitsu agora, né? Teresópolis aí referência no jiu-jitsu, mas às vezes não tem oportunidade. Jiu-jitsu, capoeira. Sim. Capoeira agora a gente quase nem vê, né? Pouquíssimos projetos sociais. Ele dança, né? Dança, pô, que tinha antigamente vários grupos aí de música, né? Eu acho que na nossa época de adolescência tinha muito isso, né? Tinha bastante. Os grupos de música, grupo de dança. E a gente não pensava. Realmente tinha algumas casas de show, né? Matinê, né? Isso. Que investia nisso, em grupo de dança, em grupo de música, e era um sucesso entre os jovens da nossa época. Ó, eu como jovem, eu tive a felicidade de participar de projetos sociais. Eu consegui eu jogava futebol pelo Palmeirinhas, joguei pelo time também do Guarani, que era o time de São João, também o time de Melco e Murico, e depois cheguei até a seleção de Teresópolis. Com capoeira eu cheguei a fazer com Sorriso, karatê fiz com o João Ferreira, e era tudo gratuito, tudo dando pra coisa. E aí é o que eu falei, e dentro desses projetos sociais sempre fazia, ó, tanto é que eu sou um cara que eu não bebo, não fumo, não uso droga, e ele sempre foi lá explicar que eu não podia fazer essas coisas, se eu quisesse ser um profissional, que eu tinha que ter boas notas, que eu tinha que respeitar meus pais, é o que eu tô falando, assim, você consegue fazer essas crianças irem pra escola, criar o caráter dessas crianças. Então, assim, eu sinto falta dessas coisas terem lá. E também tive um grupo de dança, pô. Tive um grupo que a gente se apresentou aqui em Teresópolis, depois fomos pro Rio, fomos em vários lugares aí. Então, assim,
tinha vários festivais de dança no Sesc. Sim, na época tinha Feirinha. muito, né? Pô, feirinha pra mim tinha que ser um polo de cultura dentro da cidade. Assim, a feirinha todo final A de semana. Calçada da Fama, gente. Olha o nome, Calçada da isso aí. Fama. Até eu já falei sobre isso, deu os parabéns daqui do Domingo no Parque. E eu acho que também no Domingo no Parque ali poderia botar essa parte Expressão cultural, essa né? parte da música ali, né? Então, assim, é uma coisa que dá pra aproveitar, né? Maiara, quer falar mais alguma coisa aí? Então, assim, eu quero te agradecer por você ter dado essa oportunidade aqui, de ter vindo aqui, ter explicado. Assim, se a gente for falar, a gente tem muita coisa pra... A gente fica 3 horas falando no podcast, né? Mas assim, eu tô muito feliz de ter te recebido aqui, de você ter tido a oportunidade de explicar essa PL, né? Que acho que foi muito bacana. A gente falar um pouquinho de política e também um pouquinho das comunidades, né? E eu te agradeço, te dou esse tempo aí para você agradecer, falar o que você quiser, tá? Eu queria agradecer, né, Adriano, por ter me convidado. Eu acho que o Adriano, ele parece muito comigo nessa defesa das comunidades aí. E a gente sempre conversa, né, no Instagram, no WhatsApp, a respeito disso, de como a gente pensa igual, de a comunidade ter um direito, a comunidade ser pensada em primeiro lugar e nem porque hoje a comunidade está em última opção, né? A maioria dos nossos políticos, e a gente precisa colocar a nossa comunidade no topo. Eu acho que a gente tem que pensar lá em cima para a gente poder atender a todos. E agradecer a você pelo convite, foi um prazer estar aqui. Pode me convidar sempre. Tá sempre à disposição. Esse podcast aqui é um sucesso. Pode me convidar sempre, que vai ser sempre um prazer a gente estar aqui falando aí de coisas parecidas, né? Que a gente gosta, que a gente defende. E é isso. Assim, te agradecer novamente por você ter vindo aqui, ter disponibilizado o seu tempo, né? Que eu sei que é correria, né? Dia a dia é luta, né? Então, assim, eu te agradeço muito. Eu quero também falar para você que se você quer anunciar aqui no podcast Adriano Fonseca, é só você entrar em contato aí comigo pelo 21 983 42 18 23. Traga sua marca para cá, vencer nosso parceiro. Com certeza vai ser uma parceria de sucesso. Também, toda final de podcast eu não deixo de agradecer, né? Eu tenho que agradecer a todo mundo que investe, que acredita no podcast Adriano Fonseca, sendo nossos parceiros. E também quero agradecer você que assiste o podcast Adriano Fonseca todas as vezes aí, que apoia. Poxa, tem podcast nosso aí batendo 25, 30 mil visualizações lá no Facebook. Tem o nosso aí lá no YouTube, já bateu 2.300 visualizações. Então, assim, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por você estar sempre nos ajudando. Peço que você compartilhe, curta, né? Mande para as suas pessoas, comente aqui nos comentários aqui do podcast também, falando o que você achou do assunto. Concordando ou não. É sempre importante a sua opinião. E eu quero agradecer a todos vocês. E o nosso próximo podcast aí vai ser com a Josi Ribeiro, falando sobre Amora Social, né? Vai ser um assunto também bacana aí pra gente tá falando aqui no podcast. Então, galera, muito obrigado a todos vocês. Fique com Deus no coração. Tchauzinho. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Podcast Adriano Fonseca é o melhor podcast. Grave esse nome, vê se não esquece. Acessa lá no YouTube, conteúdo de qualidade podcast.